A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Então, chegou o momento de aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Mais um milagre de Jesus. E a gente já está chegando no finalzinho desse trimestre. Meu Deus! 3 meses já, crianças, que nós estamos em casa, de quarentena, sem ver o rostinho de vocês. A tia tá com muita saudade. Pedindo a Deus que isso passe logo, né? Pra gente se ver, pra gente aprender juntinho, assim, ó, pertinho, a palavra de Deus. Mas ainda não é possível, né? Então vamos daqui mesmo, a gente não pode parar. Crianças, hoje nós vamos aprender a história de quando Jesus ajudou um homem a escutar. Sinal que ele era surdo, não ouvia. E ele teve esse encontro com Jesus. Vamos ver essa história hoje, tá bom? Essa história está registrada no livro de Marcos, no capítulo 7, versículo 31, tá bom? Lá que vocês vão conhecer essa história desse homem que era surdo e ele tinha dificuldade para falar também. Então ele era meio gago, tinha dificuldade, a língua presa para falar, tá? Nosso textuário é o último versículo dessa história. Marcos, capítulo 7, versículo 37. Na revistinha tá bem assim, ó. Tudo o que faz, ele faz bem. Ele, Jesus, tá? Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e faz com que os mudos falem. Marcos, capítulo 7, versículo 37, tá? Esse é o nosso textuário. Nós temos aprendido, crianças, com a Bíblia, várias histórias de milagres de Jesus, não é mesmo? Como vocês explicariam o que é milagre? Vocês conseguem explicar o que é milagre? Alguém lembra de um milagre ocorrido que a gente falou nesses últimos dias, nesses meses? A gente vem falando bastante, né, de milagres que Jesus fez. E explicar o milagre não se explica, né? Milagre não tem explicação. E você se lembra de algum? Hoje vamos aprender um milagre bem especial. Crianças, vocês se lembram do que a gente aprendeu na última aula, na semana passada? Nós tivemos 2 aulas, né? Para colocar em dia as nossas lições. Então, a gente aprendeu sobre... Quem lembra? Ai, meu Deus, é um barco e chovendo muito, 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 muito. Lembra? Que Jesus estava dormindo no barco e entrando água e o vento forte. Lembra? E os discípulos foram lá acordar Jesus, porque eles achavam que eles iam morrer. E Jesus mandou que o mar se calasse, que o vento ficasse quietinho. E houve grande bonança. Jesus acalmou a tempestade. E teve mais um milagre que a gente aprendeu na semana passada. Lembrando dessa mulher que tinha uma hemorragia? Lembra? Há 12 anos ela sofria com uma hemorragia. E chegou no meio daquela multidão e tocou em Jesus. E Jesus sentiu que saiu poder dele e curou aquela mulher, né? Jesus curou ela. Olha que lindo. Essa a gente aprendeu na aula passada, né? E hoje a gente vai aprender sobre esse homem, uma história bem especial. Cada vez, crianças, mais e mais pessoas ouviam a notícia de que Jesus operava milagres. E sabe o que eles queriam? Acompanhar Jesus. Acompanhavam Jesus quando ele ia pelas vilas e pelas cidades pregando a salvação e o reino de Deus. Jesus ia falando que as pessoas precisavam se arrepender dos pecados, precisavam confiar em Deus. Certa vez, Jesus estava entrando numa região chamada 10 cidades, próxima ao Mar da Galileia. Olha aqui, tem uma figurinha aqui, ó. Jesus estava chegando lá perto dessa cidade, que ficava pertinho do Mar da Galileia.
Ele já havia andado por vários lugares próximos e outros milagres tinham acontecido. Por isso, onde Jesus passava, uma multidão logo ia atrás dele. E dessa vez não foi diferente, né? Naquele dia, lá estava várias pessoas perto de Jesus, seguindo a ele. Ao chegar ali, crianças, algumas pessoas trouxeram até Jesus um homem surdo e que não conseguia falar direito. Eu acho que é esse homem aqui, né? Trouxeram até Jesus. Os amigos dele queriam ver ele curado. E eles criam que Jesus podia fazer isso. Então levaram esse homem até Jesus. Eles queriam que Jesus colocasse as mãos sobre aquele homem, pois sabiam do poder de Jesus. Para aquele homem ouvir, era algo impossível. Mas Jesus estava ali para fazer o impossível, né? O impossível é só Ele que pode fazer. Se a gente crer, se a gente buscar a Ele. O que vocês acham que Jesus fez? O que será que Jesus fez quando levaram aquele homem e falaram: Jesus, toca nele, faz ele ouvir, faz ele falar direitinho. O que será que Jesus fez? Jesus se afastou dali com aquele homem surdo, saiu do meio do povo. E aí, sabe o que Jesus fez, crianças? Colocou os dedos assim, ó, no ouvido do homem. Dentro do ouvido do homem, assim, ó. Bem doido, né? Mas isso foi afastado de toda aquela multidão. Então, colocou os dedos no ouvido daquele homem surdo. E aí Jesus cuspiu. E colocou o dedo com saliva na língua daquele homem doente. Ai, que coisa esquisita. Que estranho, né? Esse jeitinho de Jesus que Jesus fez. Às vezes na nossa vida é assim, né, crianças? Às vezes a gente precisa sair do meio da multidão. E Jesus trabalha de uma forma diferente na nossa vida. Na hora, às vezes, a gente não entende. A gente quer reclamar, a gente quer questionar. Mas Jesus tem o seu jeitinho de trabalhar em cada pessoa. Ele sabe do que nós precisamos para ter um crescimento saudável, para evoluir, para aprender. Às vezes não é fácil aceitar, tá bom? Mas Jesus sabe o que Ele está fazendo. A gente precisa confiar em Deus. Se a gente entregou a nossa vida nas mãos dEle, a gente precisa confiar e deixar Ele agir. Que a gente vai receber a nossa bênção. Eu creio assim. Olha só. Aí Jesus colocou saliva assim no dedo e colocou na língua do homem. Por isso que Jesus saiu do meio da multidão com ele. Porque as pessoas iam achar muito estranho, mas Jesus sabia que aquilo era necessário. Por quê? Não sei, só Jesus que sabe. Ele sabe como trabalhar em cada vida. Então, crianças, depois que Jesus fez isso, no mesmo instante, aquele homem começou a falar perfeitamente. Uau! Que lindo, que milagre lindo que Jesus fez. Talvez aquele homem tenha estranhado no início o que Jesus estava fazendo. Mas o que Jesus estava fazendo, sabe? Os dedos no ouvido, cuspe na língua. Eca! Não estava entendendo nada. Mas ele deixou Jesus fazer. Ele confiou, ele teve fé e ele esperou. Nós precisamos o quê? Aprender a esperar. Mesmo que as coisas estejam confusas, a gente não está entendendo o jeito de Deus agir, mas a gente precisa esperar e confiar, que Deus sabe o que é melhor para a gente, não é verdade? Não importa a maneira como Deus responde às nossas orações, é sempre a melhor e também na melhor hora. A resposta de Deus é a melhor e ela vem na melhor hora. Só confia, só espera no Senhor, tá bom? Depois Jesus chamou o homem que não era mais surdo e disse a ele que não contasse nada para ninguém do que tinha acontecido. Ah, mas como?
Olha a bocuda dele lá gritando, cantando, louvando a Deus. Ele conseguia falar direitinho, ele conseguia ouvir tudo. Como é que ele ia ficar quieto? Não tem como. Quando a gente recebe uma bênção do Senhor, não tem como ficar quietinho e guardar só pra gente. A gente quer sair contando pra todo mundo, anunciar as maravilhas do Senhor. Glória a Deus. O homem não conseguiu ficar calado com tão grande bênção recebida. Não mesmo. Ele saiu por muitos lugares cantando, contando as maravilhas do Senhor. E ele falando para todo mundo que ele foi curado, que Jesus tinha curado ele. As pessoas também conversavam umas com as outras sobre esse grande milagre que Jesus fez na vida daquele homem que era surdo e agora ouvia e falava muito bem. Assim, os milagres que Jesus realizou, crianças, ficaram conhecidos por todo mundo. E não tinha como esconder, né? Todo mundo ficava sabendo do que Jesus fazia. E será que nós temos contado as maravilhas do Senhor? Nós temos anunciado tudo que Jesus tem feito por nós? Nós precisamos fazer isso, né? Nessa lição também aprendemos que Jesus dava importância a todos, igualmente. Jesus não menosprezava os deficientes. Esse homem era um deficiente auditivo. E você? Como que você trata uma pessoa com deficiência? Né? Existem pessoas com deficiência, com algumas limitações. Nós precisamos fazer como Jesus. Ele nos deixou o exemplo, né? De tratar bem as pessoas, de dar atenção para elas, de incluir elas, não excluir, deixar ali separadinho. Não, incluir, trazer para perto da gente, amar essas pessoas. Tá bom, crianças? Foi esse o exemplo que Jesus nos deixou. Tá bom? E vamos continuar esperando no Senhor. Se você precisa de uma bênção, de um milagre, do toque das mãos do Senhor, confia nele, busca ele. Sabe, sai do meio da multidão, deixa tudo e vai pro seu cantinho orar, falar com Jesus. Quem sabe hoje ele vai tocar em você e te dar aquela bênção que você tanto precisa. Eu creio que o Senhor pode fazer milagre. Você crê? Amém? Então tá bom, vamos continuar confiando, porque o nosso Deus, ele é fiel. Tá bom, crianças? Agora vamos ler o nosso textuário e vamos cantar um corinho, tá? Pra gente finalizar a nossa aula. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Textuário. Tudo o que faz, ele faz bem. Ele faz bem. Ele até mesmo Faz com que os surdos ouçam os surdos ou e os mudos falem. os mudos falem. Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículo 37. versículo 37. Tá bom, então vamos louvar assim, ó. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Amém, crianças? Deus abençoe.